e HaraCast, os melhores papos sobre agricultura e manejo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Proteja Seu Cultivo no canal HaraCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócio, e estou aqui para trazer dicas e conteúdos relevantes para você manter a sua lavoura sempre protegida. Estão prontos? Então, vem comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um Proteja Seu Cultivo, o HaraCast que chega numa hora especial para quem gosta de novidade. O assunto de hoje são as novas práticas de manejo da soja para prevenir o aparecimento de doenças na cultura, incluindo a ferrugem. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócio, e trago comigo o Éder Moreira, diretor e fitopatologista do Fitolab. Éder, satisfação estar com você, seja bem-vindo. Olá pessoal, uma satisfação estar com vocês e a gente falar de um tema que é muito importante para a cultura da soja, que é o uso de fungicidas. A gente observa que a cultura da soja vem passando por momentos, cada ano a gente uma safra é diferente da outra, e é extremamente importante a gente entender que as doenças estão dentro desse cenário, dentro de cada região. E dentro desse complexo de doenças, a gente observa as manchas sendo uma das principais doenças hoje no cenário Brasil. Tá? A gente tem mancha-alvo, tem septória, cercóspora, antracnose, tudo dentro de um grupo que a gente chama de fungos necrotróficos que sobrevivem na palha, de extrema importância. Então a gente tem observado que esses fungos têm causado um dano significativo na cultura da soja, porém a gente vê também uma grande importância da ferrugem em várias regiões do Brasil. Então a gente sabe que a ferrugem foi por muitos anos a principal doença na cultura da soja. Então a gente observa que algumas regiões ela é a primeira ainda, então de extrema importância. E aí a gente observa que dentro desses anos a gente tem visto uma perca de eficiência por conta de vários produtos. Então as doenças hoje têm tomado um ponto muito importante dentro do cenário Brasil da soja, Kelly. Muito bem, Éder. Nesse cenário desafiador para manejo da soja, a gente tem observado as perdas de ferramentas por parte dos agricultores, que foram se reinventando ao longo do tempo, com escolhas de diferentes variedades, mudança no calendário de semeadura e até pensando um pouco fora da caixa para tentar achar uma alternativa de conter as doenças e evitar perdas de produtividade. Nesse conceito de manejo como um todo, o que está funcionando para conter doença na soja hoje no Brasil? Excelente, Kelly. A gente tem observado que de 2005 para cá, já tem 16 anos, a gente foi perdendo várias ferramentas de lá para cá. Então a gente teve a perca de alguns triazóis, isso lá no ano de 2005. Tá? Depois a gente veio com produtos misturando com estrubirulinas nessa sequência. Então a gente chama o famoso Strob Mix. Né? Perdemos também estrubirulinas, isso próximo aí 2009, 2010, nós perdemos algumas ferramentas à base de estrubirulinas, passamos para o uso de carboxamidas após 2014 e perdemos também essas carboxamidas. Diante disso, a gente teve aí um passo que foi o uso de protetores, então a gente começou a inserir protetores dentro dos sistemas, como você bem mencionou, o uso de cultivares precoces para ter mais escape da ferrugem, que geralmente ela chega mais no final do ciclo, tá? E plantar mais cedo essas variedades. Então essas estratégias a gente tem visualizado como as principais ferramentas hoje para o controle, da ferrugem dentro do cenário Brasil. Então isso é extremamente importante para nós. Muito, muito bacana esse cenário macro que você traz. A minha dúvida é, tem sido suficiente? Porque eu tenho ouvido de agricultores que a resistência dos fungos tem aumentado a cada nova safra. Exatamente, Kelly. A gente tem observado que cada safra é um desafio para o agricultor e o fungo não para. O fungo sempre está em evolução constante.
E dentro das estratégias que a gente tem buscado, além da questão química, o uso de químicos direto para o controle da Phacopsora, que é o fungo causador da ferrugem, a gente tem trabalhado, tem tentado encontrar ferramentas para somar nesse manejo de doenças. E dentro desse viés, o produto Romeu tem nos ajudado a interferir diretamente na planta. E um dos viés do controle do uso desse produto é a gente trabalhar nas fases iniciais para o controle da ferrugem. Então, qual que é a ação que a gente observa a nível de campo? É redução do inóculo inicial. Como que isso acontece? Quando a gente utiliza o produto associado a fungicida, não vou deixar de usar o fungicida, ter que usar o fungicida, a gente observa que o produto tem uma ação diretamente sobre a planta. Então, dessa forma que a gente tem observado o uso do produto. Éder, interessante que você acabou de trazer aqui uma novidade para manejo de doença de soja. Então, vamos posicionar os nossos ouvintes nesta situação. Você falou de um novo produto e eu quero entender o que é esse novo produto e como ele deve ser usado e quais os resultados que ele traz. Você acabou de dizer que ele adiciona no sistema de manejo, mas não substitui um fungicida. O que é essa nova estratégia e ela tem funcionado? Conta pra gente. Então, Kelly, a gente tem várias estratégias de manejo. Dentro das estratégias de manejo, a gente tem o químico, que o agricultor conhece muito bem. A gente tem estratégias que a gente chama culturais, tá? Que a gente chama de evasão, que a gente possa ter o uso de variedades, plantar mais cedo, tá? A gente tem variedades que têm resistência parcial desse fungo também, que é uma estratégia genética, tá? E dentro desse rol de estratégias, a gente tem a estratégia biológica, tá? E dentro dessa estratégia biológica é onde que a gente tem observado, no caso o Romeu entra como uma ferramenta para ajudar nesse nicho, onde ele vai trabalhar na planta, não vai ter uma ação direta sobre a Phacopsora, sobre o fungo. Então, dentro dessa expectativa e das outras estratégias que estão junto ao controle, a gente observa que o Romeu tem uma ação muito importante por trabalhar nesse nicho que não existe um produto hoje no Brasil para ajudar nesse ponto que é o controle biológico da ferrugem. Então, é extremamente importante utilizar esse produto desde as fases iniciais, porque ele vai ativando a planta nas diferentes fases. Outro ponto que a soja ela vai colocando novas folhas, principalmente as variedades de ciclo indeterminado, que são hoje as principais variedades no Brasil. Então é importante que a gente tenha várias etapas do uso do produto. Interessante. Agora me ocorre a seguinte dúvida: o produtor rural está sempre de olho nos custos de produção e adicionar um produto pode significar na mentalidade dele uma adição de custo. Para que não seja custo, é preciso que haja muito benefício. Quais foram os benefícios observados e, de fato, a relação custo-benefício funciona? Vale a pena? O que você tem de experiência para contar para a gente, Éder? Exatamente, Kelly. Eu acho que nesse viés, o que a gente tem observado? Para a gente ter um controle efetivo, químico, de fungicidas, a gente tem que misturar vários produtos. E nessa mistura, muitas vezes, esse tiro pode sair pela culatra, pelo fato de fito, a gente não ter problemas de incompatibilidade química e física que o agricultor pode ter no campo. Então, em função disso, ele pode ter o controle um pouco insatisfatório do ponto de vista de químicos. Então, o Romeu ele vem para somar, porque ele pode ser misturado com qualquer agroquímico e sua eficiência ela fica inalterável, porque quem vai absorver é a planta. Tá? Não tem um viés do alvo, que no caso seria a ferrugem, a Phacopsora. Então, dentro desse viés é um seguro, porque ele tem a plena convicção e certeza que vai ter um controle direto devido à ação da planta. A planta vai absorver esse produto, ok? Agora, se eu já tiver com problema de ferrugem
num grau mais severo na minha lavoura de soja, eu posso recorrer a este produto biológico que você está dizendo e ele vai me gerar resultados? Então, Kelly, né, nos nossos resultados a gente observa que ele não é um produto para uma ação erradicativa, ou seja, quando a gente já tem a doença instalada. Ele é um produto que você tem que preparar a planta nas fases anteriores para a gente ter esse benefício de controle. Então, quando a gente já tem a ferrugem instalada na propriedade, dificilmente a gente consegue, mesmo com químicos, a gente consegue ter, vamos dizer assim, a erradicação da ferrugem. Tá? Então, o protetor, no caso Romeu, ele é um produto que tem que ser construído desde as fases iniciais. E mais do que uma aplicação, porque você tem novas folhas e essas folhas têm que estar protegidas. Ok? Muito bem, muito bem. Diga pra gente, pela sua experiência, quais foram os rendimentos que os agricultores tiveram ao fazer o uso deste bioquímico? Então, Kelly, assim, naturalmente a ferrugem, como eu falei, chega no final, pegando o cerrado, né? Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia. A gente observa que quando a ferrugem chega, a soja já está instalada praticamente 80% do período dela. E aí a ferrugem não tem tempo suficiente para causar aquele dano severo que a gente espera. E dentro dessa expectativa, o Romeu entra como uma ferramenta para controlar, para ajudar nesse manejo. Os resultados nossos são muito incisivos e a gente tem observado aí reduções na ordem de 3 a até 6, 7 sacas. Isso numa expectativa de, no máximo, 20%, 30% de severidade, que é o que o agricultor tem a nível de campo. Então, dentro dessa expectativa, a gente tem conseguido ter uma boa resposta oriunda aí da aplicação de Romeu. Excelente. Éder, para a gente finalizar, dentro desse contexto de desafios com o aparecimento de doenças e também dentro desse contexto em que surgem novas ferramentas para o agricultor, qual é a sua visão de futuro para manejo de doença? Por quais medidas o produtor quais medidas ele tem que adotar? Existe uma necessidade de mudar a mentalidade ou não? Já estamos no caminho certo? Sua mensagem final para a nossa audiência, o que vem por aí? A gente observa primeiramente que o cenário Brasil da commodity mudou extremamente. Nós saímos de um cenário de soja a R$60 para 150, 170. Então os investimentos, perder é muito caro hoje soja. E quando a gente fala em fungicida, um ponto crucial é o uso do programa de fungicidas. E o programa envolve todas as estratégias para o controle de doença. Então não tem um produto de uma empresa, um produto B, C, de uma empresa só. Então a gente vê um pool de informação, um pool de produtos que vão compor uma estratégia de manejo. E isso se chama programa de fungicidas. E além do programa de fungicidas, envolve outras estratégias. Então a gente observa que o agricultor brasileiro passa por uma mudança hoje no controle de doenças. Tá? Time de aplicação extremamente importante. Às vezes ele tem as melhores ferramentas, mas ele entra errado. Então não basta ter um programa eficiente, ele tem que trabalhar no time correto. Na minha experiência, trabalhar mais cedo, começar mais cedo o programa é extremamente importante, e usar produtos que têm eficiência de controle. Tá? Então, para mim, se eu fosse levar como uma recomendação, é começar cedo, com ferramentas potentes, tá? E aí a gente vai ter os melhores resultados. Muito obrigado, agradeço imensamente aí fazer esse painel com a Kelly e fico à disposição de vocês. Muito obrigada a você, Éder Moreira, diretor e fitopatologista do Fitolab. Agradeço pelos esclarecimentos, pelo franco bate-papo com a nossa audiência e por trazer aqui tanto conhecimento para todos nós.
Agradeço a você e seguimos em frente. Para falarmos agora sobre o produto inédito e inovador, eu trago o Leandro Marques, consultor de desenvolvimento de mercado em Rara. Leandro, seja bem-vindo. Conta pra gente por que o Romeu é tão único assim nesse contexto de manejo de doenças na soja. Olá a todos, primeiramente é um prazer estar participando desse podcast. Gostaria aqui de lembrar, que a Irrara ela é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Ela tem investido pesado no desenvolvimento de novas soluções, cada vez mais inovadoras, tanto no segmento de fungicidas, inseticidas, herbicidas. E no bio, no segmento bio, não poderia ser diferente. É um segmento que cresce no Brasil e a Irrara, vendo o quanto essas ferramentas podem agregar ao manejo do produtor e tornar o seu negócio mais rentável, tem também depositado muitos esforços. Então, o Romeu é uma inovação pura, é um produto com um mecanismo diferenciado para nós integrar o controle da ferrugem da soja no Brasil. Então, ele é um produto, ele é um fungicida bioquímico único, de origem natural, que tem aí como mecanismo de ação elicitor microbiano em plantas. Então, dentro disso, o Romeu, ele vai ser um produto para ser adicionado aos programas de manejo, para nós tornar esses programas cada vez mais robustos, de uma maneira bastante preventiva, se antecedendo a ocorrência das doenças. E dentre outros pontos, Kellen, que eu gostaria já de destacar, que torna o Romeu diferente, único, é que ele é um produto muito compatível para nós utilizarmos em mistura com outros produtos que o produtor já utiliza. Além disso, ele possui uma formulação líquida, que é muito mais fácil do produtor trabalhar. Ele é um produto também que possui um pH numa faixa extremamente adequada e compatível, ou seja, ele não altera o pH das caudas, Isso é muito benéfico. É um produto bastante estável, também que possibilita essas misturas. Não precisa o produtor armazená-lo de forma refrigerada, o que isso ocorre para muitos outros produtos biológicos. Então é uma vantagem, fantástica aí para o produtor. O Romeu ele não vai causar nenhum problema de fitotoxicidade à cultura, isso é fantástico também. E um ponto muito importante, é que ele não é perigoso ao ser humano. Então, isso também é um ponto aí a ser destacado. Muito bem. E conte pra gente, Leandro, como o Romeu age na planta. Legal, Kellen. O Romeu, ele é como se fosse um sinal que ele simula o ataque do patógeno. Então, a planta ela é capaz de identificar esse sinal. É como se fosse um aviso. Nós vamos avisar para a planta que logo à frente ela vai ser atacada ou vai ser desafiada por patógenos. A planta, identificando esse sinal, ela é capaz de acionar uma série de defesas, que não são poucas, defesas que ajudarão ela a lutar contra o patógeno. Que defesas são essas? Eu vou citar aqui algumas, como, por exemplo, o maior espessamento de parede celular, a síntese de proteínas que são capazes de atacar o patógeno quando ele for tentar entrar na planta, a síntese de compostos tóxicos para o patógeno, dentre outros. Então, em resumo, nós vamos tornar a planta muito mais bem preparada para enfrentar as doenças que chegarão logo à frente. Muito bem. Agora, tudo isso tem a ver com o timing da aplicação? Em que momento esse produto tem que ser usado e ele substitui um fungicida convencional? Certo, Kellen. Então, o mecanismo de ação, como o Romeu, ele é mais indicado em aplicações mais preventivas, aplicações preventivas mais no início do ciclo das culturas, ou seja, o período vegetativo é um período bastante indicado para a utilização desse tipo de produto, Então, nós vamos
indicar, né, o Romeu em aplicações no vegetativo até a fase R1, né, em torno aí de 2 aplicações, ou seja, é importante também o número de aplicações, né, muitas vezes essa complementação, ou seja, eu renovar essa ativação de defesa, ela é importante. E a outra pergunta, né, que é em relação à substituição, é um ponto muito importante. Na verdade, não, né? O Romeu, ele não vem para substituir produtos, mas sim para somar ao manejo, ou seja, é uma ferramenta que nós vamos adicionar ao que o produtor já está praticando, mas com certeza nós vamos estar agregando aí um mecanismo de ação diferenciado, né, que com certeza vai deixar o programa atual do produtor muito mais robusto, né, muito mais eficiente. E para a gente encerrar essa apresentação do Romeu, eu gostaria de saber se vocês já viram resultados práticos aqui nas lavouras brasileiras no controle de doenças que atingem as lavouras de soja. Legal, Kellen. Sim, com certeza, né? A gente conduziu nos últimos anos muitos trabalhos aí de norte a sul no Brasil, com os mais renomados pesquisadores, muitos deles integrantes aí do grupo Nobori, de fitopatologistas da Ihara. São resultados muito positivos da associação do Romeu aos programas de manejo, ganhos em controle de doenças, ganhos também em produtividade, ou seja, tem-se um ganho, uma otimização do manejo atual que o produtor vem fazendo. Só para complementar e finalizar, Kellen, analisando aqui o nosso famoso ROI, né, o retorno do investimento, se nós compararmos, né, que hoje uma saca de soja está custando em torno de R$160, as pesquisas desses pesquisadores nos mostram ganhos médios para 2 aplicações de Romeu variando aí em torno de 4,7 sacas de soja por hectare. Então, nós teríamos uma receita em torno de R$800 por hectare. Considerando o custo de 2 aplicações de Romeu, que estão gira em torno de R$92, nós teríamos um ROI superior a 750%. Então, isso justifica, né, o investimento no produto, com certeza. Muito legal. Leandro, quero agradecer demais pelos esclarecimentos. Foi uma satisfação estar com você. Leandro Marques, consultor de desenvolvimento de mercado Ihara. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você, Leandro. Obrigada a todos que estiveram atentos ao conteúdo do IharaCast de hoje. Nós chegamos ao final de mais um episódio. Eu agradeço a presença do Éder Moreira e do Leandro Marques. Além disso, eu quero agradecer a vocês que nos acompanham a cada novo episódio. Se você quiser continuar por dentro dos novos assuntos, é só acessar Hora H Ihara e conferir uma diversidade de conteúdos que ajudam os produtores a evoluírem com o agro brasileiro. E-books, artigos, entrevistas e podcasts feitos especialmente para você não perder tempo. Na Hora H do controle de doenças da soja, conte com a Ihara. Tecnologia na hora certa para a sua lavoura. Até a próxima! Você ouviu mais um conteúdo exclusivo Ihara, com informações na hora H para o seu cultivo. É Ihara, pode confiar.